Código de Trânsito Brasileiro. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Capítulo I. Disposições preliminares. Artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Parágrafo 2º. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Artigo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Artigo 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do anexo I. Capítulo 2º. Do Sistema Nacional de Trânsito. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 5º. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Artigo 6º do Código de Trânsito Brasileiro. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 1. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento. Inciso 2. Fixar, mediante normas e procedimentos,
a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Inciso 3. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Seção 2ª. Da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 7º. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Inciso 1. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Inciso 2. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Inciso 3. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 4. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 5. A Polícia Rodoviária Federal. Inciso 6. As polícias militares dos Estados e do Distrito Federal, e. Inciso 7. As juntas administrativas de recursos de infrações, JARI. Artigo 7º-A. Do Código de Trânsito Brasileiro. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7º, com a interveniência dos municípios e estados, juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009. Parágrafo 1º. O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive, nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009. Parágrafo 2º e 3º, vetados. Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009. Artigo 8º do Código de Trânsito Brasileiro. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Artigo 9º do Código de Trânsito Brasileiro. O Presidente da República designará o Ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Artigo 10º do Código de Trânsito Brasileiro. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição. Incisos 1 e 2, vetado. Inciso 3, um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Inciso 4, um representante do Ministério da Educação e do Desporto. Inciso 5. Um representante do Ministério do Exército. Inciso 6. Um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Inciso 7. Um representante do Ministério dos Transportes. Incisos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 e 19, vetados. Inciso 20, um representante do Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 21, vetado. Inciso 22, um representante do Ministério da Saúde. Inciso 23, um representante do Ministério da Justiça. Inciso 24, um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Inciso 25, um representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Parágrafos 1º, 2º e 3º, vetados.